Oi, amados! Voltamos para a terceira e última parte da nossa aula de atributos climáticos. Nesse momento, falaremos sobre a influência da pressão na dinâmica climática. Como vocês aprendem em física, a pressão atmosférica é a medida da força exercida pelo peso da coluna de ar sobre uma porção da superfície terrestre. Pela imagem, conseguimos fazer referência ao fator climático da altitude, já que quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão e, consequentemente, maiores as temperaturas. Assim, quanto mais elevadas as temperaturas, maior a movimentação das moléculas e mais elas se distanciam umas das outras. Como resultado, mais baixo é o número de moléculas por metro cúbico de ar e menor se torna seu peso, o que vai causar uma zona de baixa pressão. Por outro lado, quanto menores as temperaturas, menor a movimentação das moléculas e menos distanciadas elas ficam. Dessa forma, temos um número maior de moléculas por metro cúbico de ar, o que torna seu peso maior, causando a formação de uma zona de alta pressão. Então, gente, resumindo, a relação entre temperatura e pressão é inversamente proporcional. Regiões de baixas temperaturas são zonas de alta pressão, enquanto regiões de altas temperaturas são zonas de baixa pressão. Os ventos se originam a partir do deslocamento do ar por uma diferença de pressão. Logo, as zonas de baixa pressão também são chamadas de zonas ciclonais, sendo essas receptoras de ventos, enquanto as zonas de alta pressão são chamadas de zonas anticiclonais, sendo essas emissoras de vento. Isso significa que o vento sempre vai se deslocar da alta pressão em direção à baixa pressão. É como se a atmosfera estivesse constantemente buscando equilíbrio. Sempre sai da onde tem mais para onde tem menos pressão. Existem células de convecção que organizam a circulação geral de ar na atmosfera em escala planetária. Nas zonas polares, vemos a atuação das células polares. Nas zonas temperadas, vemos as células de média latitude ou de Ferrel. E nas zonas intertropicais, vemos as células tropicais ou de Hadley. A célula de Hadley tem relação com a dinâmica de movimentação dos ventos alísios e contralísios. Os ventos alísios se deslocam dos trópicos em direção ao Equador, já que no comparativo, a área da linha do Equador é mais quente do que a que está sobre os trópicos, o que define a linha equatorial como sendo a zona de baixa pressão e os trópicos como as zonas de alta pressão. Ao chegar na linha do Equador vindo dos trópicos, o ar está tão aquecido que ele fica leve e acende. E ao acender, ele atinge as camadas mais altas da atmosfera, resfriando, condensando o vapor d'água e causando chuvas em uma área conhecida como ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. No entanto, nesse momento, esse ar que acendeu está com uma temperatura menor do que a dos trópicos, o que vai inverter as zonas de alta pressão e de baixa pressão. Por esse motivo, o ar agora vai fazer um movimento contrário, soprando das elevadas altitudes da zona equatorial em direção aos trópicos, dando origem aos ventos contralísios. Diferentemente dos ventos alísios, que se deslocam cheios de umidade, os ventos contralísios são secos e, ao invés de causarem chuvas, causam áreas de intensa aridez, como, por exemplo, o famoso deserto do Saara. As brisas são os ventos constantes que ocorrem nas áreas litorâneas. Durante o dia, ocorrem brisas marítimas, que são os ventos que sopram do mar para a terra, porque as maiores temperaturas do continente determinam a formação de um centro de baixa pressão nele, e o centro de alta pressão, por sua vez, fica no mar. Isso se deve ao calor específico do oceano ser maior que do continente. Então, o mar precisa receber calor o dia inteiro para aquecer, enquanto o continente aquece rápido, ou seja, logo que recebe incidência solar. Esses centros de baixa pressão e alta pressão vão se inverter quando a noite cai, dando origem às brisas continentais, que sopram dos continentes em direção aos oceanos.
Isso se dá porque à noite o oceano está aquecido e ele demora a noite inteira para perder esse calor, enquanto o continente está frio, já que ele vai perder calor rapidamente depois que a insolação acabar. Dessa forma, à noite o centro de alta pressão fica no continente, enquanto de baixa pressão vai ficar no oceano. Monção é o nome dado aos ventos do sul e do sudeste asiáticos, que têm grande repercussão no clima local e, consequentemente, nas atividades produtivas e no cotidiano das sociedades. O clima monsônico é marcado por verões com enorme pluviosidade e invernos secos. Essa sazonalidade é explicada pela diferença entre os ventos nessas épocas do ano. No verão do hemisfério norte, há a monção de verão, devido às altas temperaturas que ocorrem no continente asiático, determinando a formação de um centro de baixa pressão sobre ele. E, por outro lado, o centro de alta pressão fica no Oceano Índico. Assim, os ventos vão soprar deste em direção ao continente. Como o oceano é formado por água, esses ventos se deslocam com muito vapor, provocando chuvas torrenciais, marcando praticamente uma estação à parte nas regiões onde eles atuam. Essas chuvas, decorrentes das monções, têm grande importância em relação com a prática agrícola local, chamada de agricultura de jardinagem, a partir da qual é desenvolvida a rizicultura, de onde vem o arroz, que é a base alimentar da Ásia. A justificativa disso é o fato do arroz necessitar de áreas alagadas para fecundar. Quando o inverno chega, ocorre a monção de inverno, já que o centro de alta pressão fica sobre o continente e o centro de baixa pressão sobre o oceano, já que este está mais aquecido. Isso vai fazer com que os ventos se desloquem do continente em direção ao oceano, carregando toda a umidade para lá. Dessa forma, isso vai comprometer os índices pluviométricos, deixando o clima bastante seco nas porções continentais. O estudo da pressão atmosférica permite a compreensão de dois fenômenos importantes, o El Niño e a Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, que determina a formação de um centro de baixa pressão nessa área, alterando a circulação normal da atmosfera. No território brasileiro, o El Niño provoca secas na Amazônia e no Nordeste e enchentes na região sul. Já a Laninha é o resfriamento das águas superficiais do Pacífico, o que causa efeitos opostos aos do El Niño, porque gera a formação de um centro de alta pressão sobre o Pacífico. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui os atributos climáticos. E na próxima aula nós vamos tratar sobre os tipos de clima existentes no planeta Terra. Tá certo? Um super beijo, espero que vocês tenham entendido tudo.